Olá, a paz. Eu sou Adriano Santos e vou compartilhar com vocês aqui mais um estudo. Agora eu vou falar a respeito de João Batista, né? Um pouco a respeito dele e da situação em que a vida colocou ele, que se parece muito com algumas ocasiões que acontecem nas nossas vidas, né? Então aqui diz assim, né, no texto acima, fala sobre a ressurreição, né, do filho de uma viúva. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Nesta ocasião, João Batista ele se encontrava preso e os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, né? Todo esse ocorrido dali para trás, né? O fato aqui, o último fato seria esse da ressurreição do filho dessa viúva. Aqui em Lucas 7, versículo 18, diz assim: os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ponto. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então esse aqui é um ponto muito curioso, né? João Batista, ele batizou Jesus, né? Ele disse para Jesus ali que não era digno nem de atar as correias da sandália dele, e que mesmo assim o Senhor que vinha a ser batizado por ele, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? Ele se coloca ali que ele deveria ser batizado por Jesus, e Jesus diz que assim deveria ser feito, que João Batista batizasse Jesus. Então, a princípio aqui nós vemos que ele sabia que quem foi ao encontro dele ali era o Messias, né? Jesus. Na hora que ele vê ali, o Espírito Santo revela a ele. E por que será que ele faz essa pergunta aqui, né? Ele manda 2 dos discípulos dele ir lá perguntar para Jesus se é mesmo ele o Messias ou se ele deveria aguardar algum outro. Então isso aqui é o que eu comentei no início, né? Algo que acontece com todos nós. João Batista, embora ele soubesse que Jesus ali era o Cristo, mas eu creio que ele também aguardava um Cristo que traria muitas mudanças terrenas, né? Porque o Império Romano ali assolava, né? Oprimia o povo judeu. E como todos os outros, né? Eles esperavam que a vinda do Messias traria alguma libertação ali para eles nesse sentido. E assim que Jesus vem, a situação dele piora, né? Ele vai preso por estar fazendo ali, cumprindo a obra que foi designada a ele desde o ventre. E ele acaba sendo preso, né? E depois de sofrer perseguição, ele acaba sendo preso. Então tudo para ele se dificulta, né? Os dias se tornam ali maus. Ele está numa cadeia, né? Então ele pergunta ali por um momento: poxa, será que esse aí é o Messias ou virá outro? Aquela dúvida que todos nós temos, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que Jesus é realmente a solução para a minha vida, né? Será que as coisas devem seguir esse mesmo fluxo? Tá certo esse caminho? Né? E então os discípulos dele vai ao encontro de Jesus e faz a pergunta, né? Seguindo aqui. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista
nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então aqui Jesus, ele dá uma resposta para ele que na verdade se encontra na palavra. Então isso ensina para nós que o que a gente precisa aprender, saber a respeito de Deus, do que tá por vir, né? Do que está acontecendo, como que procede, né? A origem das coisas está na palavra. Então Jesus ele fala: vai lá e fala para ele o que vocês têm visto, que eu curo, né? Eu ressuscito os mortos, eu expulso os demônios. Falando isso, né? Eu creio que trouxe à memória de João Batista o que estava escrito no livro de Isaías, né? Porque aonde eles ouviram dizer que viria um Messias, né? Que viria um Messias que pregaria boas novas, que traria uma novidade, uma esperança para eles, um novo reino, né? Estava nas Escrituras e mais precisamente no livro de Isaías. Aqui em Mateus 8:16 diz o seguinte: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, você vê aqui que o ato que ele estava fazendo ali estava escrito nas Escrituras que Isaías predisse, né? E ele fala isso para João, né? E creio que confortou João, porque o assunto ele foi encerrado aqui. E nada mudou, né? O que deveria acontecer com João, a trajetória que ele tinha ali, né? Ela foi cerrada da maneira que teve que ser. Ele terminou os dias dele lá na prisão, todos sabem, né? Que ele foi decapitado, mas ele recebeu ali a palavra de consolação maior, né? Que é dele não ter lutado em vão, dele ter lutado por um reino que não é esse reino aqui da terra, ter brigado por algo que é verdadeiro, por um Senhor verdadeiro, né? E aqui termina, né, o assunto. Ele recebeu a resposta que ele queria, Jesus entregou para ele na medida certa e ele entendeu, né? Então, nós devemos sempre observar que a dúvida ela é natural de entrar nos nossos corações, o desespero, a angústia. Ninguém é super crente, ninguém é super homem, super mulher, né? Nós temos as nossas fraquezas, assim como o João, ele estava preso lá e se encontrou angustiado e mandou perguntar: façam alguma coisa, né? Vê lá se é esse mesmo o Messias ou se vai aparecer um outro que vai me tirar dessa cadeia, que vai mudar essa história, né? Então, isso acontece, né? E você não é menos crente ou deve se sentir diminuído por ter esses tipos de sentimento, né? A grande diferença está aqui em receber a boa palavra de Deus, entender o que ela está dizendo, e aí o conforto vem, a esperança
ela renasce, né? Vem consigo a paz, né? E todo o entendimento. Porque aqui ele entende que o ministério dele foi cumprido, né? Foi cumprido, foi concretizado, ele cumpriu com a missão dele. E cada um tem a sua missão, né? Tem a sua missão e é isso. A resposta nós sempre vamos encontrar ela na Bíblia. Ela vai estar lá. É só a gente abrir o nosso coração e pedir para Deus abrir os olhos do nosso entendimento. E a gente vai ver que Jesus ele está lá, né? Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, né? Ele estava ali, ó. E por algum minuto, né? João ele não conseguia mais enxergar o Senhor. Então a dor ela pode causar essa distância na gente. E o que a gente deve fazer? Né? Pedir socorro. Às vezes, né? Para alguém que está próximo. Aqui foram os amigos de João que foram lá e fizeram essa mediação. Ou às vezes é direto com o Senhor mesmo. Né? Ele dá para a gente essa liberdade, né? Porque o véu ele foi rasgado. Então, o importante é tomar uma atitude, né? De querer saber, achar essa resposta e Deus, ele concede, né? A Bíblia fala que aquele que pede recebe e o que busca encontra. Então é isso, que essa palavra, assim como João recebeu lá e confortou ele, né? Levou a paz para ele, a tranquilidade e a certeza que ele estava no caminho certo. A certeza que ele lutou por um reino que não é um reino que perece e por um Senhor que é o Senhor dos Senhores, né? Que essa certeza ela entre no coração de todos nós. Amém? Essa é a palavra de hoje. Peço a vocês que dêem um joinha e que se inscrevam no canal. E é isso, que Deus abençoe a nós todos.